Este é o mapa do Brasil. Se você olhar para o norte do mapa, você verá a floresta amazônica, a maior selva do mundo. Embora a maior parte da Amazônia seja encontrada no Brasil, Peru e Colômbia também compartilham partes dela. O Brasil é um país com uma paisagem extremamente diversificada. Ele é bem conhecido por suas extensas florestas. No entanto, há também vastas áreas úmidas, colinas ásperas, florestas de pinheiros, prados áridos, enormes planaltos e uma extensa planície costeira. O rio Amazonas e as selvas que o circundam dominam o norte do Brasil. A Amazônia é uma rede de muitas centenas de cursos d'água, não apenas um rio. Há dezenas de espécies no rio, incluindo a piranha icônica e o boto, ou boto rosa. E tem um comprimento total de 4.250 milhas, 6.840 quilômetros. A mais ampla variedade de espécies animais do mundo pode ser encontrada no Brasil. Ele suporta 600 espécies distintas de mamíferos, 1.500 espécies diferentes de peixes, 1.600 espécies diferentes de aves e uma impressionante variedade de 100.000 espécies diferentes de insetos. A maioria da vida animal no Brasil é encontrada em suas selvas, embora as áreas de pampas e semidesertos também sejam lar de numerosas espécies raras. Na parte centro-oeste do Brasil, encontra-se uma área plana e pantanosa chamada Pantanal. Esta manta de retalhos de lagoas inundadas e pequenas ilhas é o maior pântano do mundo. Aqui vivem enormes anacondas, enormes parentes de porquinhos da Índia chamados capivaras, jacarés sul-americanos e muitos outros. Por milhares de anos, as pessoas têm explorado as selvas do Brasil e inúmeras descobertas aterrorizantes têm sido feitas a partir de animais venenosos e antigos brasileiros que arrancavam a carne desses animais mortos e consumiam os restos. Junte-se a nós enquanto a gente explora 12 novas descobertas aterrorizantes no Brasil que mudam tudo. Número 12. Ilha da Serpente, Brasil. O Brasil tem uma série de locais de tirar o fôlego, como as Cataratas do Iguaçu e também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Na primeira aparição, a Ilha da Queimada Grande, que fica a cerca de 90 milhas da costa e de São Paulo, parece ser outro desses locais que nos tiram o fôlego. Quase todos no Brasil conhecem essa ilha, embora a maioria nunca consideraria visitá-la. Por quê? Porque ela é habitada por 2.000 a 4.000 cobras, e uma das cobras mais mortíferas do mundo, que é a cobra cabeça de lança dourada. Numerosas histórias locais descrevem os terríveis destinos que esperavam aqueles que foram para as margens da Ilha das Cobras, onde o veneno dessas víboras pode matar uma pessoa em menos de 1 hora. De acordo com rumores, um pescador que tinha ido à ilha em busca de bananas foi mais tarde encontrado em seu barco, morto em uma poça de sangue, com mordidas de cobra por todo o seu corpo. Poucas pessoas residiram na ilha até 1909, ou nos anos 1920, a fim de trabalhar no seu farol. Outra lenda local, no entanto, afirma que o último faroleiro e toda a sua família faleceram quando um bando de cobras entrou na sua casa através das janelas. A densa população de cobras da ilha evoluiu ao longo de milhares de anos, sem intervenção humana. Sem a crença popular de que as cobras foram intencionalmente introduzidas por piratas em um esforço para garantir a sua riqueza. As espécies de cobras que prosperaram na Ilha da Queimada Grande, que se acredita serem cobras jararaca, evoluíram de forma diferente de seus parentes no continente há cerca de 11.000 anos, quando o nível do mar aumentou o suficiente para cortar a ilha do resto do Brasil. Como não existiam predadores terrestres para essas cobras, que ficaram presas nessa Ilha da Queimada Grande, elas foram capazes de se multiplicar rapidamente. As serpentes se desdobraram em busca de alimento, se alimentando de aves migratórias sazonais que faziam longas viagens para a ilha. As serpentes frequentemente perseguem as suas presas, mordem e esperam que o veneno funcione antes de realocar a presa. As víboras cabeça de lança dourada, entretanto, são incapazes de seguir as aves que mordem, portanto elas desenvolveram um veneno excepcionalmente poderoso e eficaz, 3 a 5 vezes mais forte que o de qualquer cobra do continente, capaz de derreter a carne humana e matar instantaneamente a maioria das presas. Aqueles que são mordidos por uma cabeça de lança dourada têm 7% de probabilidade de morrer, e mesmo após receberem cuidados médicos, eles ainda têm 3% de chance de morrer. O veneno da cobra pode resultar em insuficiência renal, necrose muscular, sangramento cerebral e sangramento intestinal. Se você for ousado, você pode fazer uma visita à ilha em suas próximas férias. Número 11. O Homem-Anaconda. Um animal estranho que algumas pessoas acreditam assemelhar-se a uma porção da anatomia masculina foi encontrado na Amazônia. O Brasil é o lar de alguns animais selvagens verdadeiramente bonitos. Esta criatura parecida com uma cobra está no extremo mais repulsivo do espectro natural. Essa criatura escorregadia é a Atretocoana eiselti, conhecida por se parecer muito... Bom, você sabe com o quê? Esta serpente repulsiva se assemelha a algo muito grosseiro. Ela está localizada nas águas da Amazônia.
Apesar de ter a aparência de uma serpente nojenta, a serpente reptiliana é, na verdade, um anfíbio e não um réptil. A gigante afeminada foi vista pela última vez nas águas da Amazônia em 1968 e não houve outros avistamentos verificáveis dela até uma família inteira que foi localizada em 2012. Após a notável descoberta, as criaturas que têm um comprimento máximo de mais de 1 metro foram catapultadas para a ribalta científica, apesar do fato de que pouco se sabe agora sobre estas chamadas cobras pênis. Os anfíbios fálicos que compõem estas gigantes femininas são extremamente raros e nada se sabe sobre eles. Embora os especialistas estejam cientes de que os animais anfíbios residem no rio Amazonas, que se move rapidamente e são cegos, também se especula que lhe faltam pulmões e que eles respiram através da pele. Isso não tem provas, mas também é provável que comam minhocas e peixes pequenos. Desde que foi notado pela primeira vez, a incomum semelhança da criatura com o órgão genital tem sido ridiculamente chamada de homem-anaconda. Ao contrário de várias raças de aranhas perigosas do Brasil, essa criatura aquática é completamente inofensiva e não apresenta nenhuma ameaça, nenhum olímpico aí que tenha a sorte de se deparar com uma. Número 10. Aranhas bananeiras brasileiras. A palavra grega phoneutria, que significa assassina, é a fonte do nome para o gênero dessas aranhas brasileiras, comumente conhecidas como aranhas armadas ou aranhas bananeiras. Sendo uma das aranhas mais tóxicas da Terra, faz sentido porque lhe foi dado esse nome. A mordida que libera um veneno neurotóxico pode ser fatal para os humanos, especialmente os jovens, embora o antídoto torne a morte menos provável. O tamanho do corpo das aranhas bananeiras brasileiras pode chegar a 5 centímetros, 2 polegadas, e o alcance de suas patas pode exceder 18 centímetros, 7 polegadas. Como elas caçam ativamente presas à noite enquanto passeiam pelo chão da floresta sem criar teias, esses aracnídeos são conhecidos como aranhas errantes. Elas podem matar tanto por emboscada quanto por assalto direto. Elas se escondem atrás de troncos ou em rachaduras durante a maior parte do dia, emergindo apenas à noite para caçar. Elas consomem insetos, outras aranhas, pequenos anfíbios, répteis e ocasionalmente ratos. Uma espécie de aranha errante brasileira, Phoneutria boliviensis, foi objeto de pesquisa e foi descoberto que essa espécie consome tanto artrópodes quanto répteis. 96 espécies de presas, incluindo moscas, besouros, borboletas, mariposas, gafanhotos e grilos, foram identificadas usando metabarcodificação do DNA, um método que analisa o DNA e o RNA em uma amostra. Algumas aranhas fêmeas também consumiram cobras e lagartos. Bem, nós não esperamos nada menos, certo? Estas aranhas são conhecidas por serem agressivas devido à toxicidade da sua mordida e sua postura assustadora. No entanto, estas ações servem como mecanismos de proteção. Elas só mordem como uma espécie de autodefesa quando provocadas, seja de propósito ou acidentalmente. O veneno das aranhas bananeiras é uma verdadeira mistura de proteínas, venenos e peptídeos. Após ser mordido por uma dessas aranhas, uma pessoa pode sentir os primeiros sinais, incluindo intensa dor de queimadura, transpiração e arrepios. Em 30 minutos, os sintomas se espalhariam pelo corpo e incluiriam convulsões, pressão alta ou baixa, batimento cardíaco rápido ou lento, náusea, cólicas no abdômen, hipotermia, vertigem, visão embaçada e sudorese excessiva relacionada ao choque. Quando mordido por uma aranha brasileira errante, as vítimas são aconselhadas a procurar ajuda médica imediatamente. Além de injetar uma toxina possivelmente letal, a aranha pode morder humanos, causando ereções extremamente dolorosas, que pode durar até ou mais que 4 horas. O óxido nítrico, uma molécula que melhora o fluxo sanguíneo, é aumentado pelo veneno. Recentemente, a ideia de incluir o veneno em medicamentos para tratar disfunções eréteis tem sido estudada de várias maneiras. Mas nós imploramos para você não ir procurar um problema com essa aranha errante. Porque você não quer praticar uma ereção poderosa, não é? Pois poderá ser a sua última. Número 9. A centopeia gigante da Amazônia. Para algumas pessoas, descobrir uma criatura desconhecida é inquietante, mas descobrir um monstro real, que é capaz de matar ou fazer estragos, particularmente se parece que é mais assustador ainda. A floresta da América do Sul e do Caribe é o lar da enorme, feroz e predatória centopeia gigante da Amazônia, ou Scolopendra gigantea. Ela dominou métodos precisos para capturar presas particulares e é capaz de capturar, envenenar e matar uma variedade de espécies. A centopeia pode crescer até 12 polegadas de comprimento e suas cores típicas são vermelho, amarelo, marrom ou preto. Ela tem pernas amarelas e listras escuras ao longo do corpo e, devido ao grande tamanho, a dieta dessa centopeia também pode incluir pequenos vertebrados, incluindo ratos, sapos, cobras e lagartos, além de artrópodes. A centopeia normalmente usa seu corpo forte e numerosas pernas para agarrar e confinar a sua presa antes de mordê-la com seu veneno para matá-la. Também foi observado certa necrose quando tem uma chance.
Seu veneno também é perigoso para os humanos. Efeitos colaterais frequentes incluem dor excruciante, exaustão, calafrios e inchaço. Quando assustada por um predador, a centopeia gigante da Amazônia é bastante rápida para se retirar e se afastar com velocidade surpreendente. A centopeia levará suas pernas terminais se estiver sendo seguida no esforço para direcionar qualquer ataque para sua extremidade posterior. A centopeia usa estas patas salientes para agarrar qualquer criatura que os toque antes de girar para atacar com uma mordida venenosa. Depois disso, a centopeia continuará correndo até encontrar segurança. O que há com o Brasil e as criaturas venenosas? Número 8. O monstro de 33 pés. Um canteiro de obras brasileiro descobriu a maior anaconda já desenterrada. Apesar de não terem veneno, as anacondas são cobras altamente perigosas. As anacondas podem crescer até 20 pés de comprimento e várias centenas de quilos de peso em média. Animais grandes como veados e às vezes até onças pintadas podem ser mortos por elas. Embora não seja particularmente novidade, seu modo de ataque é letal. Elas são membros da família jiboias, conhecidas como constritoras. Estes bichos frequentemente espreitam sob a superfície da água com o topo de suas cabeças protuberantes. Eles carregam em direção à presa potencial quando a veem se aproximando. As cobras os agarram com suas mandíbulas e começam a se enrolar ao redor deles. Eles continuarão a se contrair firmemente até que a vítima esteja morta depois de terem parado todas as tentativas de fuga. A constrição é perigosa em vários níveis, resultando em falha de órgãos, em suas presas ou estrangulamento. Em ambos os casos, a anaconda é difícil de evitar, já que ela acaba engolindo as suas presas completamente. Esta cobra encontrada no Brasil media 33 pés de comprimento, 3 pés de largura e pesava cerca de 880 libras. Infelizmente, ela pereceu na explosão controlada, quando eles descobriram a cobra ou quando ela surgiu e foi morta pelo pessoal da construção. Em ambos os casos, a maior anaconda já foi encontrada morta por humanos. Isto indica que nenhuma organização independente foi capaz de medir ou documentar a anaconda com precisão para suportar o tamanho relatado. Embora haja um vídeo da serpente, os pontos de vista podem ser mal entendidos e as gravações podem ser editadas. Sem citações ou provas adequadas, tem havido inúmeras histórias da anaconda supostamente quebrando recordes. De acordo com o relato, a maior cobra já descoberta tinha 27,7 pés de comprimento, tinha uma circunferência de 3 pés e pesava mais de 500 libras. Há uma boa probabilidade de que a maior anaconda nunca tenha sido realmente vista ou medida. É difícil dizer o que se esconde sob as águas ou em tocas através da enorme bacia do rio Amazonas, quando se leva em conta que a humanidade acabou de descobrir sem querer a anaconda verde que foi descoberta no Brasil. Nós nunca sabemos o que se esconde nas profundezas. Número 7. Antigos túneis gigantes. Se você explorar partes específicas rochosas na América do Sul, você encontrará túneis estranhos com paredes lisas perfurando o solo. Em algumas partes do Brasil e da Argentina, tem centenas deles, alguns dos quais são tão grandes que você poderia se levantar neles. Inicialmente você assumiria que eles são cavernas simples, mas cavernas são criadas quando a água dissolve a rocha. Estes túneis são únicos porque você pode ver marcas de garras ao redor das paredes, evidentemente deixadas por algo com garras realmente grandes. O geólogo Henrik Frank afirma que estas estranhas passagens são muito diferentes das cavernas típicas. Os túneis longos, sinuosos, redondos e, claro, eles têm marcas de garras no teto e nas paredes laterais. Além disso, você pode encontrá-los em rochas não dissolvíveis, como arenitos e rochas graníticas alteradas. A única questão é que não há animais de escavação suficientemente grandes para ter cavado aqui esses túneis, o maior dos quais mede 2 metros de altura e 4 metros de largura, em qualquer lugar do mundo moderno. Nós precisamos olhar aqui para os antigos gigantes para localizar o culpado que cavou isso. Isso mesmo, estes são paleoburrows e não simplesmente tocas regulares. A maioria dos grandes mamíferos que estavam vivos durante a Era do Gelo, há mais de 10 mil anos atrás, mastodontes, tigres dentes de sabre e o toxodon, de certa forma rinoceronte, não estavam equipados para cavar. Tatus gigantescos e preguiças gigantes, no entanto, eram 2 grupos de criaturas da Idade do Gelo que tinham o tamanho apropriado e tinham garras que combinavam com os sulcos nas paredes dos túneis. Mas o maior dos túneis anilhava até mesmo os enormes tatus. Por outro lado, as preguiças terrestres eram apropriadamente monumentais. As maiores, como Megatério e Eremotério, foram feitas para escavação e podiam ficar tão grandes quanto rinocerontes. 2 espécies distintas de túneis, identificadas pelos pesquisadores, foram provavelmente feitas pelo menos por 2 tipos distintos de escavadores. Mais de 1.500 destes paleoburrows foram descobertos no sul do Brasil e na Argentina nas últimas décadas. Estes túneis foram obviamente cruciais para os animais que os construíram. Há muitas perguntas não respondidas sobre os paleoburrows.
além da identidade dos escavadores. Por exemplo, não se sabe por que eles são tão predominantes no sul do Brasil, mas não mais ao norte, ou sua idade exata, mas eles devem ter pelo menos 10 mil anos de idade, dado que os gigantes da Era do Gelo morreram naquela época. Além disso, não está claro exatamente o que as criaturas estavam fazendo ou há quanto tempo elas estavam utilizando as tocas. Admitamos, o Brasil é de fato uma terra cheia de mistérios. Número 6. Horríveis rituais antigos de morte no Brasil. Antigos brasileiros submeteram seus falecidos a cerimônias horríveis que incluíam canibalismo e a remoção de dentes e músculos do corpo. A primeira prova de que os humanos realizavam esses ritos em cadáveres foi agora descoberta por especialistas do continente. Estes crânios foram descobertos em uma caverna da Lagoa Santa chamada Lapa do Santo, que foi utilizada pela primeira vez como local de enterro entre 10.300 e 10.600 anos atrás. Em um poço próximo à superfície da caverna, antropólogos encontraram o crânio e a mandíbula desencarnados, juntamente com as primeiras 6 vértebras do pescoço e 2 mãos cortadas. Eles tinham placas de calcário as cobrindo, indicando o enterro completo. O crânio era único comparado a outros enterros descobertos na caverna. Indica que os costumes de enterro entre esses humanos arcaicos eram mais elaborados do que se pensava anteriormente. Com a mão direita apontando para baixo no lado esquerdo da face e a mão esquerda apontando para cima no lado direito, as mãos haviam sido cortadas do resto do corpo e colocadas com a palma da mão para baixo sobre a face. Outro pesquisador trabalhando no projeto do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, Dr. Domingo Carlos Salazar Garcia, afirmou que a decapitação não parece ter sido um ato violento. Como determinado pela análise de seu crânio decapitado, o jovem era um membro do grupo de humanos que habitavam a caverna, ao invés de um inimigo derrotado que se acreditava ser. A colocação precisa das mãos e do crânio indica ainda mais que a desencarnação foi realizada como parte de um ritual ou cerimonial. Pequenas marcas de incisão no crânio indicam que o tecido mole que o envolvia também foi removido antes de ser enterrado. A razão pela qual os humanos começaram a participar destes comportamentos horríveis não é abordada pelos acadêmicos. No entanto, certas tribos no Brasil honrariam seus mortos comendo-os, uma prática conhecida como endocanibalismo. Eles achavam que isso estabeleceria um vínculo duradouro com seus parentes. Eles primeiro reduziriam o corpo através do canibalismo, então deflagração, remoção de dentes e mutilação. Então eles seguiriam diretrizes rigorosas para um segundo enterro. Número 5. Morcego assustador de 2 cabeças. Parece que 2 cabeças nem sempre são melhores do que uma. Este atraente par foi descoberto na floresta do município de Viana, no sudeste brasileiro. Os gêmeos conjugados masculinos foram mantidos em uma solução de 70% de etanol desde sua descoberta em 2001, a fim de proteger seus tecidos enquanto esperavam por uma avaliação científica completa. Felizmente, depois de passar anos no laboratório de mastozoologia, cientistas da Universidade do Norte do Rio de Janeiro aceitaram a honra de examinar esta espécie extremamente valiosa. Como suas placentas ainda estavam unidas aos seus corpos comuns, os pesquisadores supõem que os morcegos eram natimortos ou faleceram após o nascimento. No entanto, é duvidoso que eles tivessem suportado por mais de alguns dias no meio do ambiente agreste e natural. Os morcegos compartilham 2 membros anteriores inteiros e 2 membros posteriores completos, assim como o morcego convencional, de acordo com as fotos de raio-x tiradas pelos pesquisadores. Eles têm, entretanto, 2 espinhas distintas, que divergem em uma única área lombar, a parte inferior da coluna vertebral. Só para que você saiba, eles têm apenas um pênis. Eles têm, no entanto, 2 corações distintos de tamanhos comparáveis de acordo com as imagens de ultrassom. Os gêmeos pertencem ao gênero dos morcegos frugívoros neotropicais, Artibeus, que inclui 21 espécies de morcegos que são todos indígenas da América Central ou do Sul. Surpreendentemente, esta espécie é a 3ª instância de um morcego conjunto que foi descoberto, mas poucos outros animais estão cientes do fenômeno. Isto é presumivelmente devido ao quão poucos os animais sobrevivem. Gêmeos conjugados geralmente resultam em morte em mais de 80% do tempo em humanos. Esta taxa de mortalidade pode ser maior em outros animais. Isso nos faz pensar se existem realmente morcegos conjuntos vivos lá fora. Número 4. Antigas termitas megápolis. O nordeste do Brasil contém um enorme complexo de 200 milhões de termiteiras que podem ter até 4.000 anos e cobrir uma área do tamanho da Grã-Bretanha, de acordo com pesquisas. Esses montes foram criados por uma única espécie de cupins que cavaram uma vasta rede de túneis para ter acesso às folhas caídas do chão da floresta e comê-las com segurança. A quantidade de solo escavado é equivalente a 4.000 grandes pirâmides de Gizé e representa uma das maiores estruturas construídas por uma única espécie de inseto. Os montes cônicos, alguns dos quais atingem uma altura de 3 metros, são visíveis no Google Earth
mas são principalmente obscurecidos de vista ao nível do solo por bosques semiáridos e espinhosos. Os cientistas tomaram conhecimento dos montes quando alguns dos campos foram recentemente arados para pastagem e outros ainda estão sendo erguidos. Foram mostrados 11 montes de terra que foram datados e revelaram que os montes foram construídos entre 690 e 3.820 anos atrás. Eles são, portanto, quase equivalentes em idade aos mais antigos montes de cupins conhecidos na África. Os cones de excrementos acumulados na superfície são o produto da construção gradual e constante dos insetos de uma rede de túneis subterrâneos interligados, e não de ninhos que deram origem aos montes. Semelhante aos ratos topeiras nus, que também vivem em ambientes áridos e escavam extensas redes de cavernas para procurar alimento, a enorme rede de túneis parece oferecer acesso seguro a uma fonte de alimento esporádica. É surpreendente que uma maravilha biológica dessa escala de idade, que atualmente é considerada desconhecida, ainda possa ser encontrada em existência e com seus habitantes prosperando. A composição física precisa dos ninhos de cupins é uma das várias questões não resolvidas. De acordo com os especialistas sobre as colônias de cupins, a câmara da rainha da espécie nunca foi descoberta. Número 3. O sapo de vidro. Uma nova variedade de sapos de vidro transparente tipo cocas foi descoberta na Costa Rica. Como o boneco musical de Jim Henson, o sapo verde-limão que varreu a internet com os olhos brancos salientes com pupilas pretas. Entretanto, este sapo é incapaz de cantar. Na verdade, um novo estudo sugere que seu apito longo, parecido com o de um inseto, pode ser o que impediu os cientistas de notá-lo por tanto tempo. O último sapo de vidro foi encontrado na Costa Rica em 73. O sapo de vidro recebeu esse nome devido à sua barriga transparente, mostrando os órgãos. No entanto, os cientistas ainda estão perplexos com a falta de cor dele. Os sapos noturnos, por outro lado, usam sua coloração verde para se misturarem com a parte de baixo das folhas durante o dia. Embora o novo sapo se pareça com o cocas, ele não é tão bonito assim. Os sapos de vidro machos são muito territoriais. Eles lutarão contra quaisquer outros machos que se intrometam no seu domínio. É legal encontrar um sapo de vidro transparente, mas a maioria de nós não gostaria de ver uma primeira coisa pela manhã ou essa daí à noite. Naturalmente, nós não gostaríamos de ter, consequentemente, os órgãos internos de um sapo empurrados na nossa cara. Ou você prefere isso? Número 2. Réptil esmagador de ossos aterrorizante. Foi descoberto no Brasil um terrível réptil esmagador de ossos que jantava em carcaças de dinossauros há 230 milhões de anos. E diz que está relacionado aos crocodilos modernos. Os restos de D. colinensis, notavelmente bem preservados, foram descobertos no chamado Cemitério de Dinossauros, no sopé de uma colina na pitoresca cidade brasileira de Agudo. O monstro de 7 metros de comprimento foi descoberto em Agudo, uma cidade no sul do Brasil. Seu nome se refere à sua força de mordida excepcional, que significa crocodilo forte. Sua modesta taxa de mordida, no entanto, teria indicado que ele era um necrófago. Embora provavelmente fosse um necrófago, o Deinonychus colinensis possuía um longo focinho e cauda, enormes mandíbulas e dentes grandes, semelhantes a uma lâmina, adequados para o consumo de carne. As costas da criatura estavam cobertas por 2 fileiras de placas ósseas e o seu crânio lembrava um T-Rex. Era membro de uma tribo conhecida como Ornithosuchids, e o Tiranossauro Rex da sua época andava sobre 4 pernas enquanto corria sob seus 2 membros traseiros. Numa época em que os primeiros dinossauros tinham acabado de começar a se formar, o Deinonychus, um animal de aproximadamente 7 pés de comprimento, ocupava uma posição mais alta na cadeia alimentar. Número 1. Mapinguari. Uma das coisas mais estranhas já descobertas no Brasil é o mapinguari. Na verdade, ele não poderia nem mesmo ser real. Tem sido visto tão ao sul quanto o Paraguai, assim como no Brasil e na Venezuela. No folclore brasileiro, é o seu grande homem selvagem peludo, também conhecido como Juma. Há rumores de que habita a floresta tropical amazônica. Seu nome pode ser traduzido como o monstro gigante, a fera com o pé torto ou qualquer combinação destes. Alguns dizem que a criatura é um ciclope com características humanas. A aparência do mapinguari, no entanto, vai dependendo do contador da história. No entanto, ele é frequentemente retratado com uma boca aberta na barriga. A criatura normalmente tem pelo menos 2 metros de altura quando está de pé em 2 pernas. Diz que é uma criatura carmesim escura com a face de um macaco e o tronco de um urso gigantesco que supostamente persegue a selva amazônica enquanto segue uma nuvem de escaravelhos voadores. Sua massa ereta lembra de forma inquietante um corpo humano. O seu odor desagradável vem da sua segunda boca na barriga e o seu rugido soa como um trovão sem fim. O ornitólogo Dave Oren afirmou que quando você ouve isso você quer se mover na direção oposta porque é totalmente aterrorizante. Mas isso é real? Várias pessoas relataram experiências com o mapinguari, tantas que, alguns anos atrás,
Um pequeno grupo de cientistas lançou uma expedição para procurar a tal criatura. Apesar do fracasso deles em localizá-la, eles concordaram que os encontros com o monstro foram provavelmente uma grande preguiça no solo. O Megatherium, ou preguiça gigantesca, era maior que um elefante. Provavelmente existiu por volta de 8.500 anos atrás, mas acredita-se que tenha sido extinto. O Mapinguari ainda é apenas uma lenda que não foi provada, mas muitos ainda estão abertos à possibilidade de que ele esteja por aí para ser descoberto. Vamos saber o que você pensa sobre essas descobertas na seção de comentários abaixo.